Então tu imagina que a pessoa começa fazendo uma alimentação errada e ela começa a ficar ansiosa porque simplesmente ela não está produzindo serotonina, porque o intestino dela está inflamado. E daí o que vai acontecer? Ela começa a ter sinais e sintomas difusos, sistêmicos, porque o intestino inflamado ele começa a sinalizar para o corpo todo. Então, às vezes, a pessoa tem um quadro de alergia. Não sabe de onde está vindo isso. Às vezes, ela tem uma doença autoimune. Uhum. Às vezes, ela tem uma micose de pele. Às vezes, ela tem uma infecção urinária de repetição. Varia muito. Uma crise asmática, uma bronquite, alguma coisa nesse sentido, uma dor de cabeça, uma enxaqueca crônica. O problema está lá no intestino. E o médico está passando um monte de remédio, mas ele não está entendendo que o problema está lá, que a única solução, a mais simples possível, era tirar o glúten, tirar os fatores inflamadores, né? O que estava causando o problema. Uhum. Mas o que vai acontecendo? Ela vai comendo mais, vai comendo pior, ela vai ficando mais ansiosa, vai engordando, vai perdendo a autoestima, aí ela fica mais ansiosa. E quando você fica ansiosa, você começa a desregular a parte hormonal, você começa a desregular o nível de insulina, de cortisol, de hormônios de saciedade. Você começa a perder o controle dos hormônios da saciedade, você começa a comer mais do que precisaria. É esse tipo de coisa que eu lembro na hora, quando eu vejo esse tipo de situação acontecendo, eu lembro na hora do versículo bíblico que diz que um abismo chama outro abismo. É exatamente isso que É uma coisa puxando a outra, que puxa a outra, que soma com aquela, que... Isso vai gerando mais ansiedade. Uma pessoa, por exemplo, que tem um desequilíbrio na tireoide, por exemplo, ela vai ter uma tendência a buscar mais alimentos doces. Uma pessoa que está com um desequilíbrio... Você está falando de hipo ou hiper? Hipotireoidismo, né? Uma baixa produção de hormônio da tireoide. Por exemplo, uma pessoa que tem alterações do nível de cortisol, ela começa a ter uma tendência a querer buscar comida salgada. Ou seja, isso vai gerando uma ansiedade por certos tipos de alimentos, que ela vai piorando mais ainda, vira um círculo vicioso, que não vai ter fim. E ela começa a engordar, ela começa a ficar depressiva, ela começa a ficar desanimada, não tem mais autoestima, não tem vontade de sair para fazer exercício nenhum. O sono começa a ficar totalmente desregulado, dorme mal, fica mais cansado ainda, por aí vai. Né? E aí o que acontece? Muitas vezes vai num médico que não tem muita experiência, chega lá, não, você está com depressão, vou te passar um antidepressivo. Pô, você está com ansiedade, vou te passar um ansiolítico. O problema não está aí. O problema está no desequilíbrio total na alimentação. O pior que a pessoa toma esse remédio, ela baixa aquela tensão toda. Melhora os sintomas. Aí ela pensa, era isso mesmo que eu tinha. Aí você chega depois e fala, não, você precisa mudar isso, intestino, isso aqui, alimentação, não sei o quê. Não, eu tô tomando meu remedinho e tá tudo bem. E aí que você perguntou, né? Por quê? Aí tem uma certa culpa no paciente. Porque aquilo ali vira um amuleto para ele. Ele prefere tomar o remédio para dormir, ele prefere tomar o remédio para controlar a ansiedade dele do que buscar a causa, do que tirar o glúten, do que ir se exercitar, do que parar de comer... Pagar o preço, né? Tomar leite, de parar de comer doce. Ele prefere continuar com o medicamento. Isso é uma situação muito complicada. E a gente vê isso muito complicado.